uma superfície contínua, envolta em si mesma. Parece ter 5 bolsinhas protuberantes. Parece ser algum tipo de recipiente que pode guardar muitas coisas. Talvez moedas. É um recipiente para 5 tamanhos diferentes de moedas. Pode ser. O que você achou dessa descrição? Confusa? Estranha? Conseguiu imaginar que objeto seria esse que foi descrito? Que tipo de recipiente seria esse? O objeto é esse aqui. E essa foi uma tentativa ineficaz do Dr. P de entender o que era uma luva. Quando ele fez a descrição, o Dr. P segurava uma luva nas mãos. Olhava para ela, a enxergava, mas mesmo assim não conseguia vê-la. E não foi capaz de identificar que o que via se tratava de uma luva. O Dr. P tornara-se cego, mas com a visão preservada. Seus olhos estavam bons, ele conseguia ver. Via as cores e as formas. Porém, mesmo assim, não via. Não reconhecia objetos, nem rostos ou paisagens. Não era capaz de ver nada disso. Mas como isso é possível? Olá, humanos! Meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, vim falar sobre o bizarro caso do Dr. P. Um homem que era cego, mas que mesmo assim enxergava, e que conseguiu a proeza de confundir a cabeça da sua esposa com um chapéu. E se você já ficou animado com o vídeo, já deixa logo o seu like, se não for inscrito já se inscreve aqui no canal, e depois comenta aqui se você já conhecia essa história, se não, e o que achou dela. Deixa aqui seu comentário que é sempre bem-vindo, isso ajuda muito o canal, inscrição, like, comentário. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e permitir que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Essa história que eu vou falar aqui hoje é a história do Dr. P, que é um nome fictício dado pelo neurologista Oliver Sacks, ao escrever o livro O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. Sim, título bem esquisito, e que é baseado na história do Dr. P, que de todas é a que mais se destaca exatamente pela bizarrice, né? Pela ser uma história bem inusitada. E nesse livro de nome tão curioso, o Dr. Sacks traz várias histórias do tempo que ele atuou na clínica como neurologista. E entre elas está a história do Dr. P, que é a história que dá título ao livro, que é o paciente que confundiu a cabeça da sua esposa com um chapéu. Bem, o Dr. P, ele era um músico extremamente talentoso que atuou muitos anos como cantor. E que ele tinha um grande conhecimento sobre música, muito avançado, e depois de atuar anos como cantor, ele passou a lecionar numa faculdade da sua região. Ele se destacava por ser um homem muito inteligente, muito culto e por saber muito de música. Ele tinha um conhecimento muito avançado sobre música, sobre teoria musical. E ele era considerado por todo mundo como um homem extremamente são. Porém, algumas coisas estranhas começaram a acontecer com o Dr. P. Ele já não conseguia mais reconhecer o rosto dos seus alunos quando ia dar aulas. Ele identificava seus alunos através da voz ou de alguma característica notável que eles tinham, como um nariz muito grande, ou algum penteado diferente, ou qualquer marca notável que distinguisse aquele aluno. Mas ele não conseguia mais reconhecer seus rostos. Se ele via o rosto, não sabia mais quem era. E não apenas isso, como passou a acontecer muitas coisas bizarras com ele. Por exemplo, às vezes ele estava andando na rua e ele acariciava o topo de hidrantes ou parquímetros, achando que era a cabeça de alguma criança. E ele ia lá, ai, uma criança kit, acariciava a cabeça, só que na verdade era um hidrante. E também ele às vezes via algum móvel grande assim e ia cumprimentar achando que era uma pessoa e ficava assustado depois quando não tinha resposta. E todo mundo achava aquilo muito esquisito. Mas o Dr. P sempre encarava a situação com muita graça, sempre ria do assunto e meio que no final todo mundo acabava rindo e ficava por isso mesmo. Tanto é que uma das coisas mais notáveis da sua história é que ele não percebia que tinha alguma coisa de errado com ele. Ele acontecia esses erros, mas ele encarava tudo com normalidade, achando graça. Ele não realmente achava que tinha alguma coisa de errado, que ele tinha alguma coisa faltando nele, alguma capacidade visual faltando. Tanto é que ele só foi realmente buscar ajuda quando ele contraiu diabetes. E um dos efeitos da diabetes é a questão da visão, prejudica a visão. E aí ele resolveu ir no oftalmologista para ver como é que estava a sua visão. E o oftalmologista falou que os olhos dele estavam muito bem, estavam saudáveis, não tinha nada de errado com os olhos dele.
mas que ele tinha algum problema visual no cérebro, tinha alguma coisa no cérebro afetando a sua visão, e recomendou que ele procurasse um neurologista. E foi o que ele fez, e, para nossa sorte, ele acabou indo no Dr. Oliver Sacks, que escreveu esse livro, e se não fosse isso, provavelmente a gente nunca conheceria essa história tão fascinante do Dr. P. No consultório do Dr. Sacks, o Dr. P mostra mais algumas coisas estranhas, ali, alguns sintomas esquisitos. Um deles é quando ele tira o sapato para fazer um dos exames lá neurológicos, e depois, né, ao pôr o sapato de volta, ele não consegue pôr, ele fica ali meio perdido. Aí o Dr. Sacks até fala, você tá precisando de alguma ajuda, né? Você não tá conseguindo pôr seu sapato? Ele, o sapato. Aí ele pergunta, você tá enxergando, né, seu sapato? Aí ele olha pro pé e acha que o pé é o sapato dele. E acha que o sapato é o pé. Então ele olha pro sapato, acha que é o pé, e olha pro pé e acha que é o sapato. E aí o doutor tem que ir lá e ajudar ele a calçar o sapato. E assim, é uma coisa bem, bem esquisita. Imagina você olhar pro seu pé e não identificar aquilo como seu pé, achar que aquilo é seu sapato ou outra coisa do tipo. É realmente uma coisa muito esquisita, né? Só de a gente tocar no nosso pé, a gente já sabe que ele é o nosso pé, sabe? A gente sabe que ele tá lá, mesmo se a gente não vê ele. Mas o Dr. P não, ele não conseguiu reconhecer o próprio pé. E obviamente que o neurologista ficou bem curioso com aquilo, né? Achou aquilo bem esquisito. E também ele percebeu que o Dr. P não olhava pra ele assim no rosto, ele olhava para alguns detalhes, olhava pro nariz, olhava pra uma orelha, pro queixo, mas ele nunca via o rosto como inteiro, ele nunca parecia enxergar o rosto como inteiro no Dr. Sacks, parecia que ele olhava para algumas características específicas. E o curioso, por exemplo, que no caso do sapato, né, foi um erro tão absurdo, mas o Dr. P não se importou muito, ele riu da situação, achou engraçado e ficou por isso mesmo. Ele realmente não parecia se importar muito com aquilo, não parecia ver aquilo como uma situação realmente problemática. Ele eram só errinhos bobos, tipo quando você esquece de alguma coisa, você vai pegar algo na geladeira e esquece o que era, e olha só como tudo desmemoriado. Ele encarava dessa forma, como um errinho besta, um errinho bobo. E aí o Dr. Sacks, né, fica bem impressionado com aquele caso e resolve que seria melhor ele ir até a casa do Dr. P para investigar ele melhor, né, para ver ele ali no seu cotidiano, ali na sua casa, e ver como é que ele interagia ali para saber mais sobre aquele paciente. Então ele combina de ir na casa do Dr. P e no final, quando vão se despedir, mais uma coisa bizarra acontece. O Dr. P vai lá, vai vestir o seu chapéu para ir embora, né? Na época era comum, né? As pessoas usarem chapéu, e aí quando iam no lugar tiravam e depois colocavam. E o Dr. P vai lá para colocar seu chapéu, só que ele tenta vestir a esposa dele, a cabeça da esposa dele, no lugar do chapéu. Ele pega, segura a cabeça da esposa dele e fica tentando vestir ela. E numa situação completamente absurda, maluca. E a mulher dele não fica assustada, não fica impressionada com aquilo. Ela encara aquilo como normalidade, como se fosse algo rotineiro que sempre acontece. Como se aquilo já tivesse acontecido tanto que ela já estava acostumada. E na casa do Dr. P, o Dr. Sacks aplica mais alguns outros testes neurológicos. Entre eles, ele pede para que ele identifique algumas figuras geométricas. E para o espanto do Dr. Sacks, o Dr. P identifica as figuras sem problema nenhum. Vai lá e diz que é um cubo, vai lá e diz que é um dodecaedro. Ele consegue tirar tudo de letra, ele identifica todas aquelas figuras sem problema algum, achando aquilo extremamente fácil, inclusive. E o Dr. Sacks fica bem curioso com aquilo, né? Ele confundiu a cabeça da mulher dele com o chapéu, mas está aqui identificando todas as figuras. E aí ele resolve aplicar um outro teste, ele pega lá um livro com caricaturas de pessoas famosas e mostra pro Dr. P para ver se ele identifica elas. E ele consegue identificar também, fala, aqui o charuto do Churchill, aqui o cabelão e o bigode do Einstein. Então ele identifica todo mundo. Só que ele identifica essas figuras meio que por características em específico, né? O charuto do Churchill, a cabeleira e o bigode do Einstein. Não é a figura por inteiro, são características. E aí o Dr. Sacks resolve ligar a TV sem som numa cena ali de um filme de Hollywood e pede pro Dr. P identificar o que ele tá vendo, identificar se ele conhece os atores. E ele percebe que ele não reconhece os atores e também não consegue compreender o que está acontecendo na cena, não consegue descrever o que está acontecendo. E isso deixa o Dr. Sacks bem curioso e ele resolve então pegar um álbum de família do Dr. P
para ver se ele conseguia identificar o rosto de quem era conhecido dele, né, de quem eram seus familiares. E aí uma mais triste acontece, ele não consegue identificar o rosto de praticamente ninguém. O único rosto que ele identifica é o rosto do irmão dele, por causa dos dentões lá que ele percebe. Mas todos os outros ele não reconhece mais, né? O rosto de pessoas tão queridas para ele, tão conhecidas, ele não consegue reconhecer. E aí acontece a situação bizarra, que o Dr. Sachs vai lá e resolve dar uma luva para ver se o Dr. P reconhece que aquilo é uma luva. E ele dá aquela descrição bizarra que vocês viram no começo do vídeo. E depois ele vai lá e entrega uma flor pro Dr. P. E o Dr. P também não consegue identificar que aquilo é uma flor. Ele até chuta que possa ser uma flor, mas ele não tem certeza. E aí o Dr. Sachs vai lá e pede pra ele cheirar aquilo. Ele acha meio estranho, né? Como se alguém estivesse pedindo pra você cheirar uma figura geométrica. Mas ele vai lá, cheira, e ao cheirar ele percebe que é uma rosa, que é uma flor. Ele fica maravilhado com aquilo e tal, e fica falando, nossa, que flor linda. E isso mostra como que ele não enxergava as coisas por inteiro, mas ele conseguia perceber elas através de outros sentidos. Ele conseguia identificar através do som as rosas das pessoas e também do cheiro, né? O cheiro da rosa, ele identifica que aquilo ali é uma rosa, mas ele não consegue identificar aquilo visualmente, não por inteiro. Ele só consegue ver partes específicas de um objeto, mas não o objeto por inteiro. E o Dr. Sachs também percebeu que ele não conseguia identificar nada que estivesse do lado esquerdo. Todas as figuras do lado esquerdo ele não identificava, nem mentalmente. Nem ao tentar criar figuras mentais, imaginar, ele não conseguia imaginar nada do lado esquerdo ou se lembrar de coisas do lado esquerdo. Ele só conseguia se lembrar se estivesse do lado direito. E é até bizarro, porque quando pede para ele imaginar ele indo por uma rua, quando ele está num sentido, né, em que os edifícios estão à direita, ele consegue lembrar de todos. Agora, os edifícios que estão à esquerda, ele não consegue perceber. Agora, quando o Dr. Sachs pede para ele se imaginar indo no sentido contrário, né, em que daí as coisas estariam ao contrário, muda. Os edifícios que antes ele estava identificando, agora ele não identifica mais, ele não fala mais sobre eles, e fala sobre os que estão do lado direito. Tipo, tudo que está do lado esquerdo, mesmo mentalmente, mesmo em lembrança, ele não consegue processar, ele não consegue falar, ele não consegue imaginar aquilo. E isso inclusive, ele não consegue imaginar realmente figuras em específico. Ele consegue imaginar os detalhes, mas ele não consegue imaginar a figura por inteiro. O que é bem estranho, né? Porque se você ficasse cego, perdesse a visão, né? Alguém furasse seus olhos, alguma coisa do tipo, você conseguiria se recordar das coisas, você conseguiria se recordar dos rostos das pessoas que são queridas, que você conhece muito. Mas o Dr. P não. O Dr. P não conseguia nem ver em mente, nem imaginando ele conseguia processar aquelas imagens. E isso mostra como o cérebro é uma coisa bem bizarra e fascinante ao mesmo tempo, né? Como que um dano no cérebro pode fazer com que você não consiga mais nem imaginar uma coisa que antes era super normal. E outro fato curioso aconteceu quando o Dr. Sachs resolveu dar uma volta pela casa e viu vários quadros que foram pintados pelo Dr. P, porque o Dr. P, além de ser um excelente músico, ele também era um ótimo pintor. Na juventude ele pintava muito bem. E tinha lá vários quadros dele da juventude que eram quadros realistas, mostrando paisagens, né, naturalistas. Só que de repente esses quadros foram mudando e foram passando a ser cada vez mais abstratos. Cada vez mais eles se tornaram menos realistas, se tornaram mais abstratos, até meio cubistas, até chegar a um ponto em que eram só um monte de linhas e manchas de tinta caóticas que não pareciam fazer sentido. E esses quadros mostravam o avanço da patologia do Dr. P, né, desde o começo, o início ali do seu estado ali de início de patologia, até chegar no ponto em que ele estava, em que ele não conseguia mais identificar nada, nem sequer uma luva. Isso é bem interessante, isso me lembrou o pintor William Watermolen, que ele foi um pintor que contraiu Alzheimer e ele continuou pintando. Enquanto estava com Alzheimer, ele começou a pintar autorretratos. E esses autorretratos acabavam mostrando o avanço da doença, né? Passando de autorretratos bem realistas dele até cada vez mais tornarem menos realistas, mais confusos, até passar a ser um monte de forma confusa que já não era mais um rosto, né? Que talvez até se assemelhasse um pouquinho, mas não era mais a figura que a gente imagina de um rosto. Então esses quadros eles mostravam o avanço da patologia do Alzheimer no William. E no Dr. P também, os quadros que ele pintava também mostravam o avanço da sua patologia. Eu acho isso
muito interessante, sabe? Como que a arte, como que a pintura, ela revela uma doença mental ali se formando. Isso é uma coisa muito doida mesmo. E realmente, né, pintura é a mente da pessoa, né? Você enxergando algo, você lembrando de algo, você sentindo algo, e o que está na sua mente vai ir para a pintura. E na doença mental isso se revela muito, né? Porque ela mexe com o seu mental. Então, na hora de pintar, isso também vai mexer com as suas pinturas, com a forma como a pessoa pinta. E agora vocês podem estar se perguntando como que o Dr. P fazia coisas básicas, né? Como é que ele fazia atividades básicas como tomar banho, como trocar de roupa, como comer, como é que ele fazia essas coisas? Né? Porque se ele não conseguia nem identificar o próprio sapato, se ele confundia o sapato com o pé, eu confundia a cabeça da esposa com o chapéu, como é que ele conseguia fazer essas coisas básicas? E aí, a esposa dele dá uma resposta muito simples. Ele fazia tudo cantando. Ele tinha músicas para refeição, ele tinha música para tomar banho, ele tinha música para trocar de roupa. Tudo na vida dele eram músicas, essas músicas guiavam ele. Essas músicas permitiam que ele enxergasse de alguma forma. Ele enxergava através da música e com ela ele não se sentia perdido, ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas afinal, o que acometia o Dr. P? O que fazia com que ele tivesse esses sintomas visuais tão bizarros, que ele enxergava as coisas, mas ao mesmo tempo não enxergava, ele só enxergava os detalhes, não enxergava figuras por inteiro? O que causava isso? E não existia uma resposta certa para isso, até porque o Dr. Sax não conseguiu investigar muito a fundo o caso do Dr. P, porque ele perdeu contato com o paciente. Então ele não conseguiu investigar muito melhor esse caso, mas tudo indica que era algum tumor ou alguma degeneração nos campos visuais do cérebro dele que acabaram causando esse efeito tão esquisito. E o caso dele não é único na literatura médica, existem outros casos parecidos, semelhantes, e tem pessoas que voltaram do coma e que não conseguiam mais reconhecer rostos, e até pessoas que desenvolveram doenças que não conseguiam mais enxergar rostos e formas. Mas talvez o caso do Dr. P seja o mais severo, já documentado, né? O caso dele era bem extremo mesmo. Querendo ou não, os outros casos falam mais de rostos mesmo, né? A pessoa não consegue identificar rostos. Mas objetos ela até consegue, agora o Dr. P não, ele não conseguia enxergar nada que não fosse em detalhes específicos, formas abstratas. Nada que fosse concreto ele conseguia enxergar. E o Dr. P ele nunca deu importância para isso, ele nunca percebeu que tinha alguma coisa de errado com ele nunca deu por falta dessa capacidade. Ele vivia normalmente, tranquilamente, como se não tivesse nada de errado com ele. E fico pensando assim, o porquê, né? Como que ele não percebia a falta de uma coisa tão fundamental, né? Como que ele não se dava conta de que tinha algo faltando. E pode ser porque ele meio que foi se acostumando a isso, né? A doença foi avançando de uma forma muito gradual. Então, aos pouquinhos que a doença foi avançando, ele foi perdendo de forma bem gradual essa capacidade, a ponto dele meio que se acostumar com aquilo e não acabar nem percebendo que tinha perdido aquela capacidade. Igual quando a gente também se acostuma com um cheiro ruim, sabe? Que a gente pode sentir, incomoda, mas depois de um tempo a gente nem tá sentindo mais. Meio que foi isso, ele foi se acostumando de tal forma que ele nem percebia mais que tinha alguma coisa faltando nele. Mas também pode ser que tenha sido por conta da música, né? Porque ele usava a música para enxergar, para perceber o mundo. A música meio que virou a sua imagem corporal, né? O Dr. Sax até fala que ele tinha uma música corporal, que tudo ele enxergava através da música. A música o guiava, a música fazia com que ele conseguisse fazer as coisas. E isso fez com que ele não percebesse que tinha alguma coisa de errado, que tinha alguma coisa faltando, porque se ele conseguia fazer tudo através da música, ele não chegava a perceber que tinha alguma coisa de errado. A música meio que protegeu ele. E isso foi muito bom, porque ele nunca ter percebido essa perda fez com que ele nunca sofresse por conta disso, que isso não transformasse ele, que não causasse uma depressão, que não impedisse ele de fazer as coisas. Ele continuava conseguindo fazer tudo o que fazia antes. É claro que cometia ali, né, coisas bizarras, né, acontecia as bizarrices na vida dele, mas ele conseguia continuar a vida quase ali que normalmente. Ele continuava trabalhando, ele continuava fazendo as coisas dele através da música. E ele acabou passando a vida inteira lecionando ali na faculdade, fazendo o que ele gostava, o que ele amava. Ele morreu feliz, envolto em música. Então, a música salvou o Dr. P, né? Ela permitiu que ele não se afundasse em tristeza, em agonia, em depressão, por perder algo tão fundamental, né? A música realmente protegeu ele. E Schopenhauer descreveu a música em seus trabalhos filosóficos como a mais elevada forma de arte.
E pra mim o caso do Dr. P meio que mostra que ele estava certo ali, porque realmente a música é uma coisa muito poderosa, né? A música salvou o Dr. P. E eu, do caso do Dr. P, mostra o quão poderosa a música pode ser, né? O quão ela pode transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que dá pra considerar a música como a mais elevada forma de arte. Eu acho que o Schopenhauer estava bem certo, assim, quando disse isso. Bem, mas é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da história do Dr. P, que tenham achado interessante. E se gostaram, né, comentem aí o que vocês acharam da história. E também comentem se você tem alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer, alguma outra história bizarra que vocês conhecem, que gostariam de ver aqui no canal, ou de outro assunto, alguma reflexão, alguma outra coisa. Vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Sugestões são sempre muito bem-vindas e comentários no geral também. Deixe aqui sua opinião, que vai ser muito bem-vinda. Mas é isso, fiquem bem e até a próxima!